Meu nome é Tânia Bandeira, eu sou professora de educação física e psicóloga, trabalho como psicóloga esportiva, principalmente com atletas de futebol. E aí, quando eu procurei conhecer o Profiler, é porque já tinha uma psicóloga que trabalhava com ele num clube, e eu resolvi conhecer, para saber se eu poderia aplicar, se esse trabalho iria ajudar a comissão técnica, principalmente o técnico, né? E aí, para minha surpresa, me ajudou, né? Eu gostei da avaliação, gostei dos resultados, o que daria para ser feito, e aí apliquei numa equipe de futebol. Já era um pedido, na verdade, do técnico, né, há um tempo atrás, para eu aplicar o DISC, que era um teste que ele conhecia em outro clube. E aí, como o Profiler também usa o DISC na sua formação, né, na sua formulação, ele foi muito mais claro, foi muito mais preciso e online, né? Então, eu consegui aplicar, consegui levantar dados importantes para a comissão técnica, principalmente para o técnico, saber lidar para os atletas, e foi um teste ótimo para poder orientar os atletas e qual mudança, como é que ele poderia aproveitar as características que ele tinha e quais as mudanças de comportamento que ele poderia ter. Então, foi maravilhoso ter usado isso. Tânia, você teve algum depoimento do técnico, assim, em termos de resultado, de desempenho? Como é que isso contribuiu assim, para a performance da equipe como um todo? Maior entrosamento, maior engajamento? O que sentiu como resultado? Na verdade, o que a gente acaba encontrando, porque a gente não consegue relacionar de forma direta com o resultado, né? Mas a gente consegue relacionar de forma direta com a condução, com a gestão de pessoas. Então, o Profiler ajudou muito o técnico a saber como lidar com os atletas, como falar, com quem era mais líder, quem era mais comunicativo, quem pensava mais no que ia fazer, quem era mais observador, e a partir disso a relação dele com os atletas foi melhorando e ele conseguiu gerir melhor o grupo, né? E isso a tendência é levar um resultado melhor, mas a gente não tem como fazer essa relação direta, mas a relação, a gestão dele com os atletas, com certeza foi o que ajudou. E é interessante poder aplicar com eles também, né, da comissão. Então, com o técnico também, porque ele precisa entender qual que é o perfil comportamental dele, porque alguns perfis ele vai gostar e outros nem tanto. E a partir da compreensão de como ele é, ou de como ele está, na verdade, naquele momento, ele começou a entender um pouco melhor como lidar com os atletas que ele tinha na época. Muito legal, Tânia, muito bom esse depoimento. E é o resultado que a gente sempre vê, né? Quando aplica a ferramenta nos grupos, nas equipes, nos times, de uma maneira em geral. Em termos pessoais, assim, você chegou a fazer algum tipo de devolutiva? Você chegou a ter contato com os atletas especificamente? Como é que foi, assim, o retorno deles, o feedback, né, com relação à efetividade do relatório? Dá um depoimento para a gente sobre esse público, né, recebendo a devolutiva, como é que foi? Sim, além do Profiler, eu apliquei outras avaliações na época, apliquei outras duas. Então, eu fiz uma devolutiva para todos os atletas individualmente, das três avaliações. E aí, quando eles olhavam para os resultados das três avaliações, eles se conheciam melhor, eles se percebiam. Primeiro, eles verificavam que era real. E depois, a partir daquilo, eu pude dar algumas orientações sobre, ou pude apontar que ele não estava num estado bom, então ele poderia precisar de uma certa ajuda, estava ali à disposição, ou mostrar um potencial que ele não tinha percebido e que ele poderia explorar mais. Então, os atletas gostaram muito, eles mesmos leram os relatórios, porque eu enviei, né, individualmente, caminhei. Eles gostaram do relatório, até pelo tamanho do relatório, a quantidade de informações. Alguns me procuraram depois para entender melhor, de forma mais detalhada, mas eles ficaram muito satisfeitos, entendendo quem eles eram, como eles estavam vivendo naquele momento. Possivelmente aquele resultado tinha uma relação com alguma coisa que ele não estava dando atenção, que aquilo era importante, porque dependendo do que está acontecendo, ele pode chegar a uma lesão. E uma lesão pode afastá-lo. Então, serviu de alerta para alguns estados emocionais que não estavam muito bons, mas serviu de alerta também para alguns que poderiam olhar melhor para o seu potencial e aproveitar isso na equipe naquele momento. Eles gostaram muito. Que bom. Muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua presença aqui, né? A gente sabe que você tem uma agenda aí bem lotada. Você quer deixar aí um tchau especial, alguma mensagem final, quiser deixar algum contato, enfim, deixa uma palavrinha aí para os nossos alunos e nossos clientes também, que provavelmente estão assistindo agora. Bom, eu sou psicóloga, né? Trabalho com esporte e é uma área de muita carência, é uma área que precisa muito ainda de profissionais, é uma área que está crescendo, mas vai continuar crescendo absurdamente porque ela é muito nova.
E eu vou deixar esse recado: quem tiver interesse pela área de psicologia do esporte, vale muito a pena investir. E o futebol, apesar de ser uma área que ainda não é tão bem remunerada, é uma área que aceita muito facilmente psicólogos, principalmente na base. Então, eu sugiro, né, que se alguém tiver interesse em trabalhar com psicologia de esporte, é um campo muito aberto. E se alguém em algum momento precisar de alguma orientação, de um apoio, precisar saber um pouco mais e quiser entrar em contato, eu estou aí à disposição também. Muito bom, Tânia, muito obrigado. Mais uma vez agradeço pelo seu tempo, pela sua participação conosco. Um grande abraço, pessoal. Até já.